elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, em especial para que a gente possa agradecer a Ele essa oportunidade que Ele nos concede de podermos nos encontrar nas noites de terça-feira para fazermos esse estudo dessa obra maravilhosa que o Emmanuel nos trouxe através do Chico Xavier. Pedimos o auxílio da espiritualidade, pedimos o auxílio do nosso Mestre Jesus, para que essa noite possa transcorrer de forma bastante tranquila, para que a mensagem que vai ser passada para a gente possa realmente nos esclarecer, nos alertar quanto aos nossos procedimentos. E que a gente sabe que à medida que vamos estudando, à medida que vamos nos dedicando a descobrirmos essa maravilha que é a doutrina espírita, nós vamos também, paulatinamente, nos transformando em pessoas melhores, transformando em pessoas que compreendem melhor a lei divina. Isso tudo é motivo de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, por nos ter legado essa doutrina que sempre está nos convidando a fazer o bem. Possamos nessa noite estar assistidos pelos nossos amigos espirituais. Graças a Deus. Bom, pessoal, então a Elda vai falar hoje sobre a lição 70 do Caminho, Verdade e Vida. A lição é Poderes Ocultos. Elda, vou desligar o meu microfone e fique à vontade. Tá ok. Muito bem, Poderes Ocultos é um título bem interessante, né? A gente fica assim pensando o que Emmanuel está querendo nos alertar com relação a esse tema. Eu vou começar lendo a própria citação em Marcos, porque traz uma informação aqui muito interessante que tem a ver com o texto e com o tema, evidentemente, porque o tema tem a ver com o versículo e não o versículo com o tema, né? Deixa eu inverter para ficar mais lógico, né? Eu queria trazer uma explicaçãozinha que eu acho que pode ser interessante, nem todos devem saber a respeito, mas vamos lá. A citação então em Marcos, capítulo 6, versículo 56. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunha os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido, e todos que nele tocavam saravam. Vocês já tiveram a curiosidade de saber o porquê, o que representava essa orla da vestimenta de Jesus? Hoje, inclusive, nós estávamos eu com o Gilberto conversando a respeito, lembrando de um estudo que fizemos, e a saudosa Valéria fazia parte também e ela tirava uma porção de dúvidas da gente, né? A gente tinha umas dúvidas com relação ao povo judeu, e ela era uma assessora maravilhosa nos nossos trabalhos. A orla, a vestimenta do judeu, eu vou ler aqui o texto explicando. As roupas tinham uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus que mandou fazer nas bordas. Essa é a referência ao próprio Deus, porque isso está no Velho Testamento, essa orientação, que depois também eu vou trazer. Das vestes tinham franjas, e nas franjas das bordas, também chamado de orlas e também chamado de asas, tinha um cordão azul. Nesses cordões azuis tinham os mandamentos de Deus. Então, toda vez que eles andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas orlas. Interessante. Isso faz a gente lembrar essa passagem aqui em Marcos também, da mulher hemorroíça, quando ela pede para tocar, ou ela toca, né? Quer dizer, ela toca e Jesus percebe sair dele uma energia. Então, esse toque na orla era algo muito sagrado para eles. E tem mais alguma... Aí eu vou ler aqui o profeta Malaquias, um trecho, que diz assim:
Todos sabiam que se Jesus fosse realmente o Messias, apenas de tocar em suas vestes seriam sarados. Por este motivo que todos queriam tocar nas orlas das vestes de Jesus, pois se ele fosse realmente o prometido das nações, eles seriam curados com base nas profecias. Isso está em Malaquias 4:2. É um profeta um pouco citado no Espiritismo, né? Mas é um dos profetas do Velho Testamento, no final do Velho Testamento. E tem mais uma pequena passagem, que é quando há uma orientação no Velho Testamento com relação a essa roupagem. Fala aos filhos de Israel, aí então, considerando que era a palavra de Deus. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os comprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelas quais andais vos prostituindo, que é um alerta ao povo judeu à época, né, o hebreu, na verdade, o povo hebreu na época, dos cuidados que deveriam ter. Então, o cuidado com relação às suas ações e o cuidado com relação às vestimentas que deveriam passar a usar a partir daquele momento. Então, isso aqui só para fazer uma referência para nos alertar, ou nos orientar, ou informar a respeito do que Marcos falou aqui nessa passagem, de que todos queriam tocar a veste de Jesus porque sabiam que seriam curados. Evidentemente que só seriam curados se tivessem fé. Não era só simplesmente tocar a veste, né? Tanto que todas as vezes em que Jesus curou, todas, à exceção de uma, que eu vou citar, ele sempre falou, a tua fé te curou. Mas houve uma exceção. Alguém se lembra? Alguém sabe qual foi a exceção? A única vez em que ele curou e não disse isso para quem foi curado, a tua fé te curou? Alguém sabe? Não? Foi a mulher hemorroíça. De todas as curas que ele fez, só a ela ele não fez essa observação. É interessante a gente pensar a respeito, né? De refletir mais a respeito disso. Quer dizer, a certeza, a fé dela, certamente era tão intensa, tão forte, né? E durante tanto tempo, toda a vida dela, que não era uma exceção ela ter fé naquele momento. Pelo menos a interpretação que eu faço é essa. A fé dessa mulher era tão grande e por um tempo, independentemente de momento e daquele momento, que ela não precisou dessa informação de Jesus, porque ela já tinha essa fé dentro dela continuamente. Os outros tiveram fé ao pedir, né? Mas ela não nem pediu, ela só foi lá e sabia que tocando seria curado. É só uma certa curiosidade a respeito do tema, né? De vez em quando é bom a gente refletir, somente nesse toque que eu quis oferecer. Porque muitas vezes a gente faz uma prece e ali a gente quer expressar a nossa fé, a nossa confiança de que pedindo naquele momento nós teríamos ou teremos um resultado. Mas será como nós nos comportamos nos outros momentos? É só uma reflexão que eu gostaria de trazer. Como é que é o nosso comportamento no dia a dia? Se nós realmente trazemos essa fé de uma forma intensa em nós e contínua, ou a gente busca expressar a fé em momentos em que nós temos necessidade de ajuda. É só uma reflexão. Profunda, né? Mas é uma reflexão. Bom, começando o tema de Emmanuel, eu achei muito interessante, eu estava conversando até com o Claudio agora há pouco, antes de a gente abrir aqui para as outras pessoas. A gente encontra muitos seguidores em qualquer religião que acham que se estudar muito, se souber decorar os versículos, né, se souber os nossos textos do Evangelho, mesmo que seja
não seja de outras religiões, até no próprio espiritismo, a gente às vezes sabe tudo, entre aspas, né, intelectualmente falando, e acho que com isso a gente tem uma força maior, ou tem uma capacidade maior, ou tem condições melhores de exercer as nossas funções religiosas ou o que seja, quer dizer, em qualquer âmbito, né? Então, às vezes a gente pensa que tendo a informação intelectual e ter esse conhecimento profundo nos dá condições de resultados na nossa vida. E o Emmanuel faz um alerta, que o primeiro parágrafo não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, encham-se de afirmativas de grande alcance. Aí vem o segundo parágrafo. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Então, nós procuramos muito a expressão intelectual do conhecimento somente intelectual, mas a gente não se aprofunda no conhecimento verdadeiro. Nós ficamos na superficialidade do texto. Sabemos de cor, então está tudo bem. Eu posso citar, eu cito questões do livro dos médiuns, questões dos livros dos espíritos, e acho que só o conhecimento teórico já me dá uma condição de superioridade. Mas será que o ler nos dá, nós procuramos com a leitura ou com essa busca do conhecimento intelectualizado, conhecer qual é a essência daquele texto? O que aquele texto realmente está querendo oferecer para quem está lendo e para a intenção daquela pessoa que está lendo de oferecer. Então, só citar, às vezes, aí vem todos, tanto no Espiritismo quanto nas outras religiões, que o Emmanuel faz a citação só das fileiras espiritualistas, porque aqui no caso específico caberia. Mas a gente precisa de se preocupar mais em, quando ler, procurar entender o que está lendo. O que ali realmente está dito entre as linhas, ou entre linhas? Qual é a mensagem que aquele texto está querendo nos oferecer? Tem muitos textos, por exemplo, na Gênese, no Livro dos Espíritos, que quando a gente lê com o desejo de compreender, é uma informação muito rica, não só para as nossas vidas, como até para nos proporcionar repassar, né, dentro daquilo que é cabível. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado na busca pelo aprendizado, não ficar só no teórico ou só na citação pura e simplesmente. É procurar o conteúdo. Também, no aspecto do exercício da mediunidade, também aí já vou trazer para a nossa área, ou dos espiritualistas, de uma forma geral, como Emmanuel coloca aqui, eu chamo a atenção, nós queremos estudar e precisamos estudar. Nós frequentamos as aulas, nós frequentamos os estudos, o ESG, né? Aí vem outros, aí, o EAD, vem outros complementares, vem o desenvolvimento da mediunidade, importantíssimo isso. Mas até que ponto esse estudo nos transforma? Nós precisamos de estudar não só para completar, então eu fiz o E1, E2, E3, E4, agora eu já posso passar para o desenvolvimento ou eu posso passar para uma outra área. Mas qual foi o ganho de informações, de conhecimento que nós adquirimos? Qual foi? Foi só o decorar? Foi só o saber? Não, eu li tal livro, aí eu sei, na 625 está falando isso, ou na questão tal. Mas até que ponto isso está profundo na nossa vida? Agora me lembrei, se é que eu me lembrei, ou se me fizeram lembrar,
a história do Divaldo, em que ele tinha lido o Livro dos Espíritos. Não é isso? Você lembra, Clóvis, essa história que eles contam? Que ele leu o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, um desses dois livros, e ele leu e falou, então, para, se não me engano, com a Joana, porque já é a mentora dele, então imagino que tenha sido com ela, que ele já sabia, que ele já tinha estudado, lido todo. Aí eu disse, mas você já leu? Já. Então lê de novo. Aí ele leu de novo. Quando ele acabou de ler pela segunda vez, eu já acabei de ler, então leia de novo. E isso, não sei quantas vezes ele foi levado a ter que ler o livro, né? Até um determinado momento em que foi liberado desse treinamento, vamos dizer assim. Então é mais ou menos isso, quer dizer, a gente lê e até que ponto nós absorvemos o ensinamento do que foi lido. Nós precisamos nos preocupar muito com como é que nós estamos nesse estágio de estudo. É importante, muito importante o estudo, é muito importante o trabalho social que fazemos, é maravilhoso, ainda mais na pandemia, né? Como tem gente precisando, quer dizer, não tem o que comer, não tem onde morar, não tem o que vestir e tantas outras necessidades, por condições da própria pandemia e até por questões financeiras, que a coisa está complicada, é perda de emprego, etc. Então, é importantíssimo esse trabalho. Mas é importantíssimo também que a gente saiba o que está fazendo e por que está fazendo. Não vou fazer isso ou aquilo, seja nesse trabalho social ou seja no estudo, simplesmente porque eu preciso. Eu tenho que saber o que isso está fazendo para transformar a minha vida. O que a minha vida está sendo transformada a partir desse trabalho de estudo, essa busca pelo conhecimento e pelo aprofundamento do conhecimento. Tem um texto, tem essa reflexão que eu quero trazer também. Eu vou trazer um texto de Paulo, depois para fechar esse pedacinho, que quando nós buscamos esse conhecimento, essa autotransformação, essa mudança íntima, até que ponto nós realmente estamos nos considerando uma nova pessoa por estarmos buscando conhecer Jesus. Mais ainda, conhecer o Cristo. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão a respeito dessa questão de Jesus e de Cristo, né? Quem é o Cristo e quem é Jesus? Jesus é aquele ser que encarnou entre nós, 2000 anos atrás, e que nos trouxe o Evangelho e exercitou esse Evangelho junto a nós para que nós aprendêssemos com o ensinamento dele pessoal e direto. Não foi para nós diretamente, pode ser que algum de nós esteve lá com ele, eu não sei, né? Mas foi um conhecimento direto, ele veio em corpo físico. Esse é o Jesus. E quem é o Cristo? Alguém sabe essa diferença? Pergunta meio esquisita, né? Pois é, então nós vamos falar quem é o Cristo. Eu tenho uma relação de busca na relação, que é essa vontade de dar essa diferença entre Jesus e Cristo. E isso a gente vai encontrar na Gênesis, a gente vai encontrar em várias situações, não é crescendo, não é informação que está saindo da minha cabeça. Então, o ser crístico é aquele ser que, espírito puro, já naquela época, assumiu uma tarefa grandiosa, e esse ser crístico veio para nós, até nós, encarnado como Jesus. Então Jesus é a personalidade que o Cristo assumiu para estar entre nós com o corpo físico. Sabe alguma diferença entre personalidade e espírito? Eu sou um espírito que já deve ter passado por N encarnações, e a Elda é a personalidade que esse espírito assumiu para viver nesta encarnação. Deu para entender? Tranquilo? Pois é.
Cristo é o ser crístico, espírito puro, não precisava mais encarnar, ele já estava livre dessa condição de ter que encarnar em qualquer lugar que fosse, mas assumiu a missão de estar conosco na personalidade Jesus. Há uma grande diferença, né, entre o ser crístico e Jesus. E eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu acho tão importante a gente ter essa relação, essa percepção dessa diferença toda vez que a gente se refere a Jesus e toda vez que a gente se refere ao Cristo. Seguindo em frente. Então, eu vou voltar então ao que eu estava falando sobre a nossa busca pela nossa reforma íntima. O que é buscar a nossa reforma íntima? É buscar sermos uma nova pessoa a partir desse aprendizado. E tem um texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que nós estamos conseguindo, não é chegar a essa nova pessoa, é na perfeição, né? Mas será que nós temos essa busca por sermos uma nova pessoa e que sermos realmente um ser novo a partir do conhecimento, da internalização dos ensinamentos e a mudança, a reforma íntima que a gente fala tanto, sobre o que a gente fala. O que é reforma íntima? Às vezes a gente usa essa palavra, às vezes que eu estou falando, eventualmente aqui ou ali, não estou dizendo nós, mas acontece, que reforma íntima é uma palavra, quer dizer, é um conceito que as pessoas, eu acho que ainda não se aprofundaram muito nela. E esse aprofundamento nesse conceito de reforma íntima passa pelo aprendizado, passa por nós buscarmos o aprendizado, como Emmanuel nos alerta, e não só nós buscarmos, mas efetivamente trazermos isso para o nosso dia a dia. A cada dia poder ser, ou procurar ser um pouco melhor do que no dia anterior. Pessoas puras, Cristo cria como um espírito puro, pelo menos da minha parte, não vai chegar tão cedo. Eu vou ficar aí alguns bilhões de anos ainda por aí. Mas se a gente não fizer algo agora, não vai chegar nunca. Então nós temos que procurar esse caminho. E aí vou trazer um pouquinho aquela reflexão sobre a busca pelo aprendizado de uma forma só intelectual, que não nos muda nada, não nos transforma. E muitas vezes a pessoa coleciona tanta informação, e às vezes não é, e aí não vou falar só sobre o Evangelho, e também por outras questões mais de conhecimento na escola, em alguns níveis de estudo, que a gente aprende um pouquinho e já se acha, né? Mas muitas vezes as pessoas procuram tanto informação, tanto conhecimento, mas não se aprofundam no que aquele conhecimento pode trazer para nós. Seja no conhecimento técnico, né? E aqui nós estamos falando do conhecimento do Evangelho. Então nós precisamos nos preocupar. Agora a questão que Emmanuel está trazendo para nós é a questão do orgulho. É nós buscarmos o aprendizado e acharmos que somos superiores aos outros por causa disso. É um alerta que Emmanuel faz mais à frente, para essa busca pela evidência. A palavra que ele usou no texto é nós buscarmos evidência, mas não temos um respaldo suficiente que justifique buscarmos essa evidência. A gente deve ter cuidado. E isso, na realidade, então, é um sentimento de orgulho, de vaidade, que a gente precisa de se cuidar. Aí tanto faz no estudo, como faz também no exercício da própria mediunidade. Então nós estudamos,
achamos que já sabemos tudo e às vezes a gente quer agir, ou até no trabalho, de boa vontade, com amor e carinho, mas a gente às vezes não sabe se controlar devidamente. Aí eu vou trazer uma experiência pessoal em que eu, vamos dizer assim, eu me desviei, né? Quer dizer, eu não percebi isso na época, achando que eu podia fazer alguma coisa. Eu trabalhei num outro grupo durante um período. Eu estava no Irmão Esteve, eu tive um acidente de carro, aí eu teve uma orientação espiritual para eu procurar um outro grupo, trabalhei lá durante 4 anos, e teve um atendimento que eu fiz ali, e a paciente estava com uma entidade sobre o corpo dela, ela deitada, como a gente costuma fazer no Irmão Esteve. É uma entidade estranha e esverdeada, e aquilo ali, eu falei, poxa, essa pessoa precisa tanto de ajuda, né? Eu vou ajudar. Poxa, eu estudei, eu posso ajudar, achei que eu podia. E veio eu já tinha dado passe, etc. Aí veio uma orientação mental aqui para mim, né, internamente. Falou assim, você já deu passe, fala para ela que ela já pode ir. Eu ouvi nitidamente, né? Aí eu fiquei assim, gente, e eu pensando, trocando figurinhas com o espírito que me mandou falar, me mandou liberar a pessoa. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou deixar ela embora para casa nessas condições? Essa entidade, ela tem que ser libertada dessa entidade. E o meu mentor ali naquele momento falou assim, você já deu o passe? Deixa ela ir para casa. Né? Falou umas 3 vezes. E eu teimei. E dei o passe, assim, com vontade, e realmente a entidade foi afastada. Não por, evidentemente que não foi pela minha ação, né? Certamente os espíritos ajudaram ali, porque sabiam que eu não estava obedecendo. E eu quase caí no chão. Eu me segurei na maca. Aí eu liberei, né? A pessoa foi liberada e a entidade falou para mim assim, não adiantou nada, que ela vai sair dali, a entidade vai estar ali com ela de novo, porque ela precisa. Os dois precisam. Os dois estão aprendendo juntos, né? Foi o maior aprendizado da minha vida. Nunca mais eu me atrevi a fazer qualquer coisa desse tipo. O aprendizado vem pelos erros, né? Os erros e a conscientização de ter errado. Então, eu até estava falando com o Dionoto, também já escorreguei, né? E eu quis trazer esse exemplo para mostrar, eu também já escorreguei. Né? Então, a gente escorrega. A questão é, estamos aprendendo ou não com isso, ou vamos teimar na nossa teimosia? Né? Então, é para a gente alertar. A gente estuda, mas estuda para aprender. Não estuda para colecionar título. Precisamos de ter mais cuidado com as nossas ações, com as nossas formas de agir. Procurar sermos nova criatura nesse caminho com Cristo. Porque hoje nós estamos com o Cristo. A personalidade de Jesus foi lá naquela época. Hoje é o Cristo que está conosco. E nós estamos com Ele. Então, pode dizer, mas eu não posso chamar de Jesus? Lógico que pode. É só para a gente ter essa percepção de que Jesus, isso é o conhecimento, não sou eu que estou falando, é o conhecimento doutrinário que nos coloca essa informação e esse alerta. Mas é gostoso a gente falar que Jesus está com a gente, né? É muito gostoso, né? Faz um bem para a gente danado. Então que a gente continue chamando, mas tendo essa percepção, né? Que estamos acompanhados desse ser maravilhoso, que é o ser crístico, né? E que nos ama profundamente. Mas vamos seguindo aqui, para a gente daqui a pouco já terminar. Eu vou trazer um texto do próprio Emmanuel, nesse Poderes Ocultos, desse texto lá do Caminho, Verdade e Vida. Eu peguei um parágrafozinho, e assim, é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém,
de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje e amanhã. Quando nós estivermos passando para um outro plano e tivermos que prestar contas de algumas coisas, o que nós vamos levar como referência não é aquilo que nós guardamos para nós, é aquilo que oferecemos aos outros. Não só em bens materiais. Isso é algo que a gente pode fazer sem grandes dramas. Agora, estamos nos relacionando com os nossos companheiros de jornada com amor, com respeito, com paixão, né? Com paixão com compaixão, né? De verdade, no nosso coração. Nesse momento de pandemia, por exemplo, ao fazermos uma prece, tentar doar um pouco da nossa energia em amor e que a espiritualidade possa aproveitar isso que nós estamos doando, que a gente não tem como levar até eles, mas que a espiritualidade colha de nós essa energia e esse sentimento e leve para eles um conforto. A gente não pode fazer a doação material, mas nós temos a nossa doação de amor, de sentimento, de emoção. Será que a gente está tendo consciência disso? Dessa importância de uma prece, não só para nós, mas uma prece pelo outro. Lembrando, Emmanuel, porém, de tudo antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje ou amanhã. Essa nova criatura que nós devemos procurar nos transformar, em que nós devemos procurar nos transformar e procurar doar em forma de pensamento, porque o pensamento é uma energia que pode ser levada se nós não tivermos essa capacidade, a espiritualidade está ali para nos ajudar e para proporcionar que isso aconteça. Que a gente possa realmente buscar esse sentimento, essa consciência do estudo, mas não o estudo intelectualizado, mas o estudo que seja internalizado em nós e transformado em energia, transformado em algo que possamos doar, algo que possamos oferecer como uma nova criatura que nós busquemos, em que nós busquemos nos transformar, como Paulo disse. Assim que, se alguém está em Cristo, olha que Paulo não chamou que está em Jesus, ele falou está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E que a gente consiga aprender mais sobre quem é esse ser crístico maravilhoso. Nós temos textos maravilhosos na Gênesis e no Livro dos Espíritos a respeito. Eu acho que vale a pena. Tenho certeza que vale a pena a gente procurar aprender um pouco mais desse ser crístico. Não porque ele seja mais do que Jesus, Jesus é ele, né? Só foi a personalidade que ele assumiu. Mas esse ser crístico que Jesus veio nesse formato físico, é algo tão grandioso, sabe? É difícil até a gente alcançar, mas vale a pena a gente procurar aprender um pouquinho mais sobre ele. Porque nós veremos Jesus ainda de outra forma muito mais especial do que a que a gente tem. Vale a pena buscar esse conhecimento. Sugiro. E chegamos lá, né, Claudiano? Muita paz para todos.
Aí vou terminar aqui com o último parágrafo de um texto que eu fiz, como que eu costumo fazer, não para poder oferecer para os outros, na realidade eu só acho que eu estou preparado para fazer uma palestra depois que eu escrevo o que eu quero, né? Ou que me intuem, o que seja. Quando chegar a nossa vez de nos recolhermos ao plano espiritual, sermos vistos como trabalhadores na seara do Mestre, reconhecidos como verdadeiros instrumentos na divulgação dos ensinamentos de Jesus, não só intelectualmente, como também, e de forma mais expressiva e contundente, pelo ser que conseguimos vir a ser. Muita paz e muita luz para todos. Graças a Deus, Elda. Que excelente sugestão essa tua. De alguma forma, eu acho que a casa, né, o irmão Estevam, oferece essa oportunidade, né? Através desses nossos estudos aqui, não são de forma alguma pretensioso, né? Mas, assim, de alguma forma, ele nos ajuda a gente compreender um pouco mais os próprios versículos, né, do Cristo, as mensagens do nosso irmão. E com a ajuda do Emmanuel e com a complementação das pessoas que vêm aqui falar a respeito do estudo, e a colaboração também de todos nós, né, que temos a liberdade, no caso de colaborar também, com certeza a gente vai compreendendo melhor essas mensagens. E aí fazendo essa transformação que você se referiu, essa transformação nossa, né? Essa transformação nossa íntima, tal, que a gente precisa tanto, né, alcançar. Mas, Elda, eu vou pedir para você fazer a prece. Tá. Eu queria só acrescentar em cima dessa informação, essa passagem que você fez agora, e que seja, é importante e é gostoso esse nosso jeito, né, atual de preencher esse espaço no período de pandemia, que, por exemplo, a gente está falando aqui, parece estar falando e vendo todos vocês, né? E a gente está vendo os quadradinhos todos iguais, sabe? Então a gente se sente todo mundo igual. Eu não estou aqui porque está numa situação diferente do que está lá no púlpito, está lá em cima do tablado. A gente não está em lugar diferente, a gente não está num espaço diferente, num nível diferente, né? A gente está aqui todo mundo junto do mesmo jeito. Isso aí é maravilhoso, sabe? Eu acho que é uma forma de relacionamento, assim, que a gente está vendo o rostinho de cada um. E de vez em quando vem um recadinho aqui no chat. E a gente não se sente diferente de ninguém, nós estamos todos iguais aqui. Eu acho isso maravilhoso, né? Deixar isso de coração, porque é realmente um sentimento gostoso, muito gostoso mesmo. Eu me sinto muito mais à vontade do que lá, presencialmente. Apesar de que eu gosto também, mas estou me sentindo muito bem nesse formato, né? A gente repensar, que acaba a pandemia, de repente a gente continua fazendo isso aqui de uma forma nem que seja eventual. Eu fico muito feliz. Então vamos fazer a nossa prece. Pai amado, gratidão sempre. Gratidão pelos ensinamentos que conseguimos amealhar nessa nossa jornada. Conhecimentos que se transformam em aprendizados. Dificuldades que se transformam em aprendizados. Alertas para as nossas vidas. Gratidão, muita gratidão. Gratidão por esse momento de estudo que sempre nos beneficia muito, seja pelo estudar para compartilhar. E no compartilhar sempre aprendemos mais ainda, porque muitos nos retornam com informações que nos alertam para outras visões, outras percepções. Muita gratidão. Gratidão por estarmos em nossos lares, acolhidos, termos o alimento de cada dia, termos algum conforto. E agradecendo, queremos pedir que tenhamos condições neste momento e em outros momentos, mas aproveitar esse momento de prece e de acolhimento, dessa reunião amorosa em que todos estamos sensibilizados, que possamos
vibrar uma energia de amor, de compaixão, de paz. Energia que nossos amigos do plano espiritual possam acolher e levar aos lares tão necessitados de amparo, de luz, de energia, de amor, energia de respeito. Muitos estão necessitados do alimento, mas muitos estão necessitados do carinho e do afeto. Que possamos ser instrumentos nesse trabalho, que sejamos um pouco de luz em cada lar. Que a paz esteja sempre conosco, que o nosso coração esteja sempre amoroso e possamos ser realmente instrumentos todos os dias, não só agora, em todos os momentos, e nos sentirmos melhores, não melhores por fazermos, mas melhores porque realmente estamos buscando a nossa autotransformação, buscando ser uma nova criatura. Que a paz esteja sempre conosco, que os nossos lares sejam abençoados e iluminados. Da mesma forma que também, nesse momento, pedimos para ser instrumentos de um pouco de luz, pelo menos, para esses outros lares que estão com tantas dificuldades. Paz e bênção sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Helder, que sejamos realmente esse pontinho de luz em cada lar, né? As pessoas que estão participando aqui, isso é muito gostoso.